fazermos mais uma vez a leitura do Salmo. Salmo de número 15. Pode contar com o pecado. Porventura, você identificar alguém do seu lado que está tendo dificuldade, ou não dizer a palavra, o ajude, cedendo a sua Bíblia, ou quem sabe, contando para ele. Salmos, capítulo de número 15. Muita reverência tenhamos à palavra de Deus. Quem encontrou, diga aleluia. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que o temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será amado. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, se puder. Nós queremos magnificar o nome de Jesus, que em sua infinita graça nos concede a honra de voltarmos a esta abençoada igreja, na qual tenho a alegria de dizer que, do pouco tempo que temos residindo no DF, foi uma das primeiras pelas quais passamos pregando a palavra de Deus e cultuando ao Senhor junto com os irmãos. Ano passado, em uma festividade, salvo engano, de senhoras. E há dias atrás recebemos um honroso convite de aqui chegarmos para esta festividade, na qual, reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, temos tido mais uma vez a honrosa alegria de adorar o Senhor. É uma alegria rever o irmão presbítero Márcio, que é lá do meu Tobão, nasceu lá no meu estado e na região onde eu nasci, uma cidade chamada Ouro Branco, que tem esse nome porque há décadas passadas se cultivava o arroz da Mocó, e que por ser muito valioso denominaram de Ouro Branco. Márcio é um crente em Cristo Alegre, obreiro na casa de Deus, filho da minha irmã aqui, que está ali, feliz de servir a Cristo também, com o qual nós temos nos identificado muito bem. Eu gosto de gente simples, porque aprendi que gente simples parece com Jesus. Amém? Minha alegria também está revendo o pastor Célio, titular desta abençoada igreja, e que me dá a honra de fazer parte também do honrado ministério das Assembleias de Deus, do Ministério Guará, em todo o DF, porque não dizer no Brasil, o exame teve divisão missionária e tem se espalhado nos mais difíceis rincões, inclusive do Nordeste brasileiro, chegando até o nosso estado de origem. Eu gostaria de, em breves palavras, eu tenho um defeito sério. Enquanto estão ajeitando o som ou conversando, eu não sei dizer nada. Aí eu vou aproveitando para ir saltando devagarzinho e apresentando o material, pois
desse tipo. Eu tenho aqui em mão o CD da minha esposa, cantora Kalina. Este CD tem 10 hinos e 5 playbacks dos hinos que mais se destacam. Tenho também um kit, no qual contém 6 peças em DVD, sendo 2 estudos bíblicos, um sobre geografia bíblica, e comprei 3 dos DVDs, um outro sobre os primeiros séculos da igreja, Inquisição, os primeiros mártires, e o que alguns cristãos passaram para que nós hoje tivéssemos liberdade de culto no Brasil e em outras partes do planeta Terra. Tenho também um DVD de mensagem gravada lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma igreja muito grande, e cabe 5.000 crentes. Naquele dia não estava lotada, mas nós pregamos ali um grupo de missão sobre o tema Lições do Caminho de Emaús, e ainda 2 DVDs infantis com 5 horas de desenhos bíblicos no Antigo e também no Novo Testamento, para afastar o seu filho das bandejas que Satanás vai deixar lá dentro dos lares, naquela TV zona, e que a gente às vezes acha bom porque ele fica preso lá e não sabe os males espirituais que estão causando na mente daquela criança. Depois do culto eu estarei lá fora com este material, servindo aos irmãos. Agora eu quero, com muita alegria, tem gente que exagera no dar do óleo para o seu irmão, né? Eu fui ouvir alguém pregar e pregou 1 hora, mas eu fiquei triste porque 30 minutos da mensagem dele foi mandando olhar para o irmão e dizer isso, dizer aquilo. Eu não aprendi desse jeito, mas uma vezinha dá para dizer. Você vai olhar para o seu irmão lindo, bonito, porque crente é bonito, e no domingo de novo ele fica lindo. Aí se é festa, ele fica mais lindo ainda. Você vai dizer para ele: não converse comigo, me ajude a dar glória a Deus. Agora diga: Jesus, eu sou pentecostal, por isso sei te glorificar, e vou te glorificar aqui hoje. Agora olha aqui para mim, deixa eu te dizer que Apocalipse 22:15 diz que mentiroso não entra no céu. João 8:44 diz que o inimigo é o pai da mentira. E caminhando para o céu como nós estamos, eu não creio que você mentiu quando disse para o seu irmão e para Jesus que ia dar glória a Deus. A gente vai fazer uma parceria abençoada aqui hoje. Eu te dou Bíblia, você dá glória a Deus na hora certa, porque muito embora eu seja pentecostal, também sou equilibrado e aprendi que até a hora certa de dar glória a Deus tem. Eu já fui pregar na igreja que não deu para pregar, de tanto glória que todo mundo der. Mas eu aprendi que na qualidade de crente pentecostal, na medida em que a palavra vai sendo pregada, eu começo a olhar para a minha pequenez e para a grandeza do meu Deus, aí eu vou me diminuindo ainda mais. E quanto mais eu me diminuo, mais fácil de ser cheio eu fico. E quanto mais cheio eu fico, mais eu transbordo. E transbordar de crente pentecostal é glória a Deus e aleluia. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, os irmãos estavam e estão numa direção plena do Espírito de Deus quando estabeleceram este tema para esses dias de festividade aqui, sobretudo elegendo um dos salmos bíblicos para ser o tema ou o texto norteador desse evento. Quando eu olhava para este salmo bíblico aqui, eu me pegava cá com meus botões meditando sobre o fato de que não se precisa saber muito de Bíblia, não precisa ter muitos anos em um seminário teológico para saber que a estrutura bíblica me diz que a Bíblia, a palavra de Deus, o cânon sagrado, este livro composto de 31.173 versículos que se distribuem nos seus 1.189 capítulos que compõem os seus 66 livros. Ele é composto de livros históricos, de livros proféticos e de livros poéticos. Quando eu estou falando de livros proféticos, eu estou falando de coisas que estão na palavra, que Deus ainda tem para fazer com o homem, para o homem, através do homem. Quando eu estou falando então de livros históricos, eu estou
falando de livros que essa classificação não faz deles menos inspirados do que os outros, pois se eu dissesse assim, eu estaria apoiado em uma das maiores heresias que você já pôde ouvir, porque está escrito que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Mas quando eu estou falando de livros poéticos, eu estou falando de uma classificação de livros que é feita, por exemplo, de um compêndio de sabedoria prática. Eu me refiro ao livro de Provérbios. Eu estou falando de uma profunda reflexão a respeito da vida, de valores da vida, e é um livro composto de 12 capítulos que termina dizendo que de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Quando eu estou falando desses livros, eu poderia em síntese dizer também que algumas linhas do pensamento teológico, quando olho para o livro de Jó, atribui aquele livro como sendo um livro não somente histórico, mas também um livro poético. E entre todos estes livros poéticos que acabo de citar, o livro dos Salmos tem um destaque especial entre eles, porque este é feito de 150 capítulos, constituindo-se assim o maior livro de toda a Bíblia Sagrada. E olhar para o livro dos Salmos é olhar para o homem tentando dizer alguma coisa que enaltecesse a presença, a majestade, o poder e a grandeza de um Deus que é tão grande, que mesmo inspirado pelo seu Espírito, o salmista um dia foi falar de algumas coisas que o Senhor tinha realizado na sua vida, e quando ele tentou isso, ele sentiu-se limitado, porque ele disse: grandes são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tu tens operado para conosco. Eu quisera anunciá-las, mas elas são mais do que se podem contar. Todas as vezes que eu leio o salmista dizendo aquilo, eu me lembro de um hino que Lauriette canta, que diz que existe um Deus do céu cuja letra no papel não pode descrever. Ora, se o salmista foi tentar dizer da grandeza das coisas que Deus fez e não conseguiu, imagine se ele se metesse a besta de dizer o tamanho que Deus é. João, o evangelista, inspirado pelo Espírito do Senhor, no verso de número 25 do capítulo 21, ou seja, o capítulo que encerra aquele livro, depois de ter falado 21 capítulos das grandezas de Jesus, ele diz: Senhor, ou melhor dizendo, ele diz: eu cuido que se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, nem o mundo todo caberia os livros a serem escritos. Aleluia! Quando eu olho para este livro aqui, eu estou perante um livro bíblico com o qual os crentes, sejam eles pentecostais ou não, é um livro com o qual mais a igreja se identifica em toda a Bíblia. Eu que estou nos púlpitos da vida quase que toda noite, eu entendo que a gente encontra ou arruma, como se diz no meu Nordeste, quase que um problema com a igreja, quando convida o povo a ler Miqueias, Sofonias, Obadias, Naum, Amós e os profetas menores, porque eu não sei por que cargas d'água o povo tem uma revolta com os profetas menores. Tem ele que fica balançando a Bíblia para lá e para cá, tem deles que desistem de procurar, tem outros que abrem lá em Salmos ou em Provérbios e fica fingindo que leu, outros mais humildes recorrem ao índice que está lá antes do primeiro capítulo do Gênesis. Mas há uma diferença quando se convoca a igreja para ler no livro dos Salmos. Este livro é tão maravilhoso que, muito embora seja composto de 150 capítulos, ele ainda existe nestes livros aquilo que os estudiosos mais profundos, não tipo o pastor Sérgio, mas tipo o
irmão Márcio, ele chama de subdivisões. Por exemplo, o Cântico dos Degraus. Parece que o livro dos Salmos é para nós um livro tão querido, que quando nós assumimos a tribuna e dizemos vamos ler o livro dos Salmos, tem gente que já está tão acostumado que só dá uma virada na Bíblia e diz abre mesmo em cima. E cá para nós, me indica se parece que não existe um salmo para cada coisa da nossa vida. O Canto dos Degraus, ele tem esse tema e é composto de 14 dos 150 salmos, começando o 120, indo até o 134, e a razão mais plausível pela qual é chamado de Canto dos Degraus é porque os estudiosos dizem que quando o judeu autêntico ia fazer aquilo que mais o crente gosta de fazer na vida, antes de ganhar alma para Jesus, que é adorar o nome do Senhor, eles subiam os degraus que tinham em Jerusalém, salmodiando e cantando estes hinos para Deus. E diga-se de passagem, não eram hinos desses de meia tigela para encher CD, porque um dia eu vi os irmãos daqueles que aceitaram a Jesus no tempo, que parece que o povo era mais crente, chegaram para mim e disseram: irmão Sérgio, você já notou que tem um hino que não passa do teto, não sobe a presença de Deus? Eu digo: querido, eu prefiro dizer que a diferença que alguns hinos têm é que o mistério não é daqui para lá, o mistério é de lá para cá. Aleluia! Louvado seja o nome daquele que está aqui nesta noite e quer ser adorado. Os estudiosos dizem que quando eles iam a Jerusalém, eles costumavam cantar aqueles cânticos que me parece que tem um para cada coisa. Salmo 120, o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. No 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O 122 é para aquele dia que a gente está só mulando em casa, que nem ânimo de vir para a igreja o cara tem. Aí aquele crente genuíno, autêntico, que ainda lembra que crente é como a águia, que quando está lá na caverna precisando de renovo, basta de um crente de qualidade, ligue para ele e diga: hoje o encontro é marcado com a festividade dos jovens e adolescentes. Aí ele pula da cama, veste a melhor roupa que tem, aí recita o 122 dizendo: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. O 123 é para aquele dia que a gente está cercado de um bocado de palavra negativa, mas costuma dizer: para ti que habita no céu, somente para ti eu olharei. O 124 é para quando a gente passa a luta e um bocado de gente cantou a nossa derrota, mas a gente sai do outro lado mais vivo do que nunca. Aí olha para trás e diz: se não for ao Senhor, ora diga a Israel que os homens maus e sanguinários que se levantaram contra nós já teriam nos engolido vivo. O 125 é para aquele crente que crê, mas confia. E tem crente que crê e não confia, pastor Sérgio? Tem crente que você prega na igreja, Jesus lhe dá 1h20 de mensagem, o cabra fica suado, descabelado, dá salto mortal, tapa no porcelanato, fala em língua estranha, mas no primeiro rapapé do cão e está entregando os pontos. É como aquele crente chamado André, que Jeová estava em pessoa, na pessoa do seu filho, querendo alimentar a multidão. Já tinha falado com o Filipe que não cria de jeito nenhum, aí depois foi abordado por um André, que já tinha visto os pães e os peixes, mas ainda foi perguntar: Senhor, tem aqui os pãezinhos, os peixinhos, mas o que é isso para tantos? O crente que crê e confia, ele é
se abala. E quanto mais a luta fica intensa, ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Deixa eu ver se tem crente desse tipo aqui nesta noite. Se você veio com a tua alma disposta a salvar e glorificar o nome do teu Deus, vai fazendo isto aí nesta noite. Porque quando eu olho para o livro dos Salmos, pastor Márcio, eu descubro uma coisa. É por isso que a igreja se identifica tanto com este livro. Porque olhar para este livro é olhar para um livro que só se pode olhar considerando um negócio chamado sinceridade. Tem salmo para cá, tem salmo para tudo. Um dia o salmista Asaf disse no Salmo 73 algumas asneiras. Mas pregador, você está dizendo que a palavra de Deus é asneira? Não, deixa eu te contar uma história. Uma vez alguém chegou para mim, daqueles tipos de crente que lê Bíblia, não para pregar evangelho, mas para dar uma de sabichão e dizer que sabe. Como Jesus nunca contou com esse povo, o cara chegou para mim, bateu no meu ombro e disse: me diga uma coisa, tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus? Eu digo sim. Ele disse: então o pecado de Davi foi inspirado por Deus? Eu falei: não. Ele disse: mas está na Bíblia. Eu digo: mas o relato do pecado de Davi foi inspirado por Deus. Até asneira tem nesta palavra. Por que eu digo asneira? Porque o salmista disse no Salmo 73: na verdade Deus é bom para Israel, para mim pouco faltou para que eu me desviasse, meus pés estavam escorregando. Mas o salmista ainda foi unido lá pelos versos 16 e 17. Ele disse: sabe uma coisa, quando eu tentei compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Aí entrei no santuário e vi o fim deles. O que eu acho lindo é que o Asaf, que começa murmurando, ele encerra o salmo adorando, porque ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Quantos desejam anelam a presença deste Deus? Quantos desejam e glorificam a presença deste Senhor nas suas vidas? Os salmos não foram escritos somente por Davi, como alguns pensam. Tem salmo anônimo, tem salmo de Salomão, tem salmo de Moisés, tem salmos de outros salmistas, mas Davi se destaca entre os salmistas, porque dos 150 salmos que a Bíblia tem-se a segura definição de que Davi escreveu 73 destes salmos. Também pudera. Quando eu falo de Davi, eu estou falando de um achado de Deus. E quando eu digo que ele é um achado de Deus, eu falo isso porque no Salmo 89 e verso 20, o próprio Deus do salmista para dizer: achei a Davi o meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. É por isso que não deu certo que o óleo que estava dentro da botulinha do azeite do profeta Samuel fosse derramado na muleira de outros dos filhos de Jessé. Quando eu olho para aquela passagem, a maneira como Davi foi escolhido por Deus, eu fico meditando que naquele tempo não é de hoje. Você que sofre na obra de Deus e na casa de Deus, porque trabalha para Jesus com tanto afinco, mas já sofreu disputa, já sofreu de gente linguaruda, que podendo dar glória a Deus pela sua vida e pela tua disponibilidade de servir a Ele, fica pensando que isso aqui é ringue de disputa. Isto aqui é lugar santo, isto aqui é lugar de santidade, isso aqui é lugar de presença de Deus. E tem mais uma. Deixa eu entregar o recado completo. Isso aqui é obra na qual o único insubstituível chama-se Jeová Jireh da providência. Como é que funciona isso, pastor Sérgio? Se você der uma de bambambam e
afasto, porque esta obra não